Ok, pessoal, estamos aí na nossa aula de geografia. Eu gostaria que vocês observassem aí conosco o gigante da América, o nosso Brasil. Nós sabemos que o Brasil ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo e o terceiro maior país das Américas em extensão territorial. O nosso Brasil, em tamanho, ele perde para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. O tamanho do Brasil é extremamente importante para a nossa agricultura, pois nós teremos uma agricultura variada, já que o nosso clima ele é diversificado devido ao tamanho do território. Nós vamos ter uma grande produção justamente pelos fatores climáticos. O solo do nosso Brasil também ajuda muito, por isso nós temos grandes produções de grão e também de frutos. O Brasil, pessoal, ele possui uma área de aproximadamente 8.547.403 km². Esse dado é um dado do nosso livro Formando Cidadãos, ok? E olha só, os pontos extremos do nosso Brasil, de norte a sul, ou seja, do Monte Caburaí até o Arroio Chuí, eu tenho aí 4.394 quilômetros. E de leste a oeste, Ponta dos Seixas até Serra da Contamana, eu tenho aproximadamente 4.319 quilômetros de distância. Ok? Pessoal, algo que é interessante foi a formação dos BRICS. Os BRICS, na verdade, são países emergentes, são países que estão entrando em ascensão. E nós vamos aí ver que o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul têm se despontado muito ultimamente. E acredita-se que dentro de alguns anos esses países serão as maiores potências econômicas do mundo. Pessoal, para vocês terem uma noção, o Brasil, que representa aí a sexta ou sétima maior economia do mundo, poderia assumir os primeiros lugares se fosse explorado os nossos minérios. Dentre os minérios, eu gostaria de citar aí o grafeno e o nióbio. Esses minerais foram citados aí pelo nosso presidente da República, né, que seriam explorados, e se de fato eles forem explorados, nós teremos grandes ganhos econômicos. Para vocês terem uma noção das vantagens do grafeno, observem aí nessa gravura. A condutividade é o material mais condutivo do mundo. Ou seja, nós utilizamos para conduzir a eletricidade, nós utilizamos o cobre, né? Para condução também, das ondas da nossa internet, não sei se serviria, mas acredito que sim, a condutividade, né? A gente vê que ele é superior ao dos demais metais. A espessura, pessoal, o grafeno é muito fino. Ele é 1 milhão de vezes mais fino do que um cabelo humano. A força do grafeno é 200 vezes mais forte que o aço. Maleabilidade, além de ser transparente, flexível e impermeável. Olha só que interessante. Bidimensional, o primeiro material 2D do mundo, abrindo as portas para novos campos experimentais. Então é um material fantástico que poderá alavancar a economia brasileira. Isso sem contar com o nosso nióbio. Pessoal, fronteira. Eu costumo falar que fronteiras são áreas próximas do limite. Geralmente, quando eu falo sobre fronteiras, eu gosto muito de citar duas cidades. A cidade brasileira de Foz do Iguaçu, do nosso Brasil, e a cidade de Leste, no Paraguai. São duas áreas
fronteiriças. São duas cidades fronteiriças que ficam próximas do limite. Qual seria o limite entre as duas cidades? O rio. O rio que corta essas duas cidades. E para atravessar de um lado para o outro, nós temos a Ponte da Amizade. Dessa maneira, nós podemos falar que o limite é o início ou fim de um território e a área de fronteira são as áreas próximas do limite. Nesse caso, nós temos a cidade de Foz do Iguaçu e a cidade de Oeste. Ok? Olha só, ocupando uma posição privilegiada da América do Sul, o Brasil atualmente é o país mais importante do ponto de vista político e econômico. Fazemos fronteiras de aproximadamente 15.719 quilômetros com 10 nações sul-americanas, à exceção apenas do Chile e do Equador. Ou seja, nós fazemos fronteiras praticamente com todos os países da América do Sul. Só não fazemos fronteira com o Chile e o Equador. Em relação ao posicionamento do Brasil na América do Sul, nós podemos dizer que o Brasil ocupa a porção centro-oriental, ok? Limite é o início ou fim de uma área, como eu tinha dito. Pessoal, desse penúltimo tópico aí ficou errado, né? Em relação à métrica do Sul. Não é a métrica, é o posicionamento do nosso Brasil em relação à América do Sul. Nós vamos ficar na porção centro-oriental, ok? Pessoal, falando aí um pouco mais sobre o nosso Brasil e a extensão territorial, nós percebemos que a extensão territorial dará ao Brasil também 4 fusos horários. O nosso primeiro fuso horário se encontra em Fernando de Noronha. O nosso segundo fuso horário é onde nós nos encontramos, ok? O nosso quarto fuso horário, nós encontramos aí o Amazonas, ok? E o nosso quarto fuso horário é o Acre. O nosso terceiro fuso horário é o Amazonas, né? Principalmente em Amazonas, em Roraima, ok? Turminha, os fusos horários, na verdade, são horas diferentes que tem no nosso Brasil. São horas diferentes. Nós sabemos que a extensão do país é muito grande. Então, à medida que ele vai fazendo um movimento de rotação, nós percebemos que o dia ele vai chegando primeiro lá em Fernando de Noronha. Com o passar das horas, ele vai chegando nos demais estados da Federação Brasileira, à medida que vai girando. O Sol ele não consegue atingir por igual todo o Brasil. Por isso, nós temos aí essa disparidade de horários dentro do nosso Brasil. O Brasil é um país extremamente grande, ao ponto de ter 4 fusos horários. Essa grandiosidade do país permite que ele venha a ter uma variedade climática, o que possibilitará também uma variedade de produtos agrícolas no nosso Brasil. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena explicação, ok? E que vocês venham fazer uma boa prova e até mais.